função composta tem uma notação bem específica, que é essa notação aqui, ó, f bola g. A gente lê f composta com g. Então, a gente tem duas funções reais, f e g. A gente vai tratar de uma função que envolve as duas. A gente vai falar f composta com g. E como é que a gente calcula? A gente calcula primeiro a função de dentro, ó, que está mais próxima do x aqui, ó, o g está perto do x, então é ele primeiro. Ó. Primeiro eu calculo o g de x e depois eu calculo a f. Essa ordem é muito importante quando a gente está calculando, viu, gente? Ó, primeiro eu tenho que calcular a de dentro, que eu poderia até chamar de um u, tá vendo? Eu chamo de u que está dentro da f aqui, ó. Isso que está dentro da f, aqui, eu chamo de u. Então, eu fico com f de u. Então, eu estou calculando primeiro um número, achei esse número, depois eu vou lá e calculo a f dele. Então, eu vou calcular a função interna g primeiro, que a gente chama função de dentro, ou função interna, e por último, a gente vai calcular a f. E aí, essa função, ela sendo a função externa, a função de fora, tá? Então, quem vai ser o domínio dessa função composta, f bola g aqui, ó? Essa f bola g, ela é formada pelos números que estão no domínio da que você calculou primeiro, aí você calculou a g de x. E aí você achou esse g de x. O número que você achou tem que estar no domínio da f. Então, esse g de x tem que estar no domínio da f. Então, você está calculando dois domínios aí de maneira diferente. Primeiro o x, depois você vai calcular o g de x tem que estar no domínio da f. Então, quando a gente vier e calcular para a função, por exemplo, se eu chamar essa função aqui, ó, h de x, como sendo raiz de 3x menos 6. Se eu quero olhar para essa função e falar assim, ela nasceu de duas funções que eu estou compondo, eu quero escrever essa função h de x como sendo uma f de g de x, em que a g de x é a conta que eu faço primeiro e a f é a conta que eu faço por último, é a externa. Então, se nós observarmos, eu poderia falar assim, olha, a minha função g de x, ela poderia ser a função 3x menos 6. E aí a minha f, e aí eu poderia até colocar assim, ó, a f de z é raiz de z. Eu não precisaria escrever aqui o próprio x, tá vendo? Ó, o que a função f vai fazer? Vai calcular a raiz. O que a minha função g faz? Pega o número, multiplica por 3 e subtrai 6. Então, a função g faz essa operação aqui, ó, tem essa regra de definição, e a f calcula a raiz. A hora que eu compuser essas duas, eu vou ter a minha função h. Quem que é o domínio dessa função h? Nesse caso aqui, como eu estou calculando raiz quadrada, para eu obter números reais, esse 3x menos 6, ele tem que ser um número não negativo. Então, o número 3x menos 6, que está dentro da raiz, ele tem que ser não negativo. Ó. Se eu for olhar o domínio da g, é reais, você não tem nenhuma restrição com isso aqui. Isso aqui é uma reta, a gente inclusive sabe o gráfico, ela é crescente e tal. Ah, quando o x for zero, vai passar no menos 6, a raiz dela é o 2, tá vendo? 2 aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, a gente esboça facilmente esse gráfico. Eu vou vir e vou calcular a raiz disso. Então, eu vou precisar que o que está dentro aqui, a imagem da minha g, essa imagem aqui, seja maior ou igual a zero. Então, a hora que eu resolver isso aqui, eu posso resolver isso graficamente, se vocês quiserem, igual eu falei das retas aqui, a gente conhece, né? Sabe as interseções. Então, nesse caso aqui, eu poderia falar, olha, passa no menos 6, aqui é o menos 6, e aqui é o 2. Como é que eu achei isso? Igualando mesmo, 3x menos 6 igual a 0, o x vale 2. Então, achei. Então, aonde que isso aqui é positivo? Para valores maiores ou iguais a 2, eu vou ter valores não negativos. Na verdade, o não negativo é o termo mais correto, tá, gente? Aqui, ó. Começa no 2 em diante, eu vou ter imagens acima do eixo. Ah, mas eu poderia resolver isso escrevendo essa desigualdade aqui mesmo, né? Para você, olha, aqui, 3x maior ou igual a 6, 3x maior ou igual a 6, então o x tem que ser maior ou igual a 2. Dividir os dois lados por 3. Então, o meu domínio, isso aqui não é domínio ainda, isso aqui é uma inequação, eu quero domínio, eu quero conjunto. Então, o meu domínio vai ser de 2 até mais infinito.
O mais infinito sempre aberto, porque não está incluído, não é número. Então, se vocês observarem, se eu pegasse o zero aqui, gente, ó, calcule h de zero, vai ficar raiz de menos 6. De fato, está fora do domínio, não poderia calcular raiz de um número negativo. Então, nós vamos sempre observar que eu posso calcular o domínio olhando aqui a h direto e posso olhar que, ó, isso aqui tem uma função que tem um domínio reais, o conjunto imagem aqui dela vai ser maior ou igual a zero para poder existir a raiz quadrada, né, ó. Conjunto imagem aqui, os valores de y que ele assume, que a g assume, tem que ser maiores ou iguais a zero. Agora, a gente precisa mesmo saber a ordem das operações. Então, quando eu olho isso aqui, o que foi feito primeiro? Foi a raiz? Se eu viesse para vocês e falasse assim, olha, eu preciso que vocês calculem o H de 3,26. Vocês não vão fazer essa conta de cabeça. Vocês vão pegar uma calculadora, aí vocês vão vir e falar assim, olha, na calculadora, qual a conta que eu fiz primeiro? Vai ser, pega o 3 e multiplica por esse número, 3,26. A hora que eu obtiver esse número, eu vou subtrair 6. Então, essa conta aqui, ó, foi feita primeiro. Aí eu vou achar um resultado. Esse número que eu achar na calculadora aqui, por último, eu vou calcular a raiz dele. Ok, gente? Então, essa ordem de o que foi feito por último aí, vai ser muito importante daqui uns dias em cálculo 1. A gente vai precisar fazer uma operação. Vou calcular, por exemplo, vou usar a expressão aqui já. Vou calcular a derivada, e aí a derivada vai me dizer, eu vou precisar derivar a primeira raiz. Então, eu tenho que saber essa ordem. Quem tem dúvida nessa ordem, quando está escrito essa composta, é importante que treine um pouquinho isso. Então, pegue funções igual eu dei separado aqui e faça a composição. Então, por exemplo, se ao invés de calcular aqui f de g de x, para esses mesmos valores, o que seria calcular a g de f de x? O que seria calcular g bola f de x para essas duas funções que estão escritas aqui em cima? Então, com esse formato, eu estou calculando primeiro a f e depois a g. Então, eu vou vir aqui e falar assim, olha, g, o que a f faz com o x? Tira a raiz quadrada. Beleza. O que a g faz com quem está aqui dentro? Multiplica por 3 e subtrai 6. Então, vai ficar 3 raiz de x menos 6. Então, essa função nova aqui, composta g composta com f, g de f de x, essa função aqui, ela tem como domínio os valores de x aqui que não podem ser negativos, porque eu estou calculando a raiz quadrada aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, quem vai ser o domínio dessa função? Vai ser de 0 a mais infinito. Mas, na hora que eu pegar a calculadora e for fazer a conta, se eu estou dizendo que essa aqui é uma nova função, vou chamar de aqui de h1 de x, quem que vai ser h1 de 0,9? Vou calcular a raiz de 0,9, multiplicar por 3 e subtrair 6. Então, primeiro eu calculo a raiz, ó. Então, essa conta aqui eu faço primeiro. Ok? Então, essa ordem aí, lembrar da calculadora, como é que você colocaria isso na calculadora, é importante. E eu estou falando de calculadora, no cálculo 1 a gente não usa calculadora, né? Assim, quando a gente está fazendo os exercícios no presencial, mas no remoto, vocês estão com os recursos aí disponíveis, né? Mas nas matérias técnicas, certamente vocês vão usar a calculadora. Então, é importante saber essa ordem aí. O que eu calculo primeiro, o que eu calculo depois, aonde que eu estou substituindo o número real x primeiro aqui, ó, dentro da raiz, depois multiplicando por 3.